Olá, estamos de volta aqui com o nosso curso Passo a Passo da elaboração do termo de referência. Hoje entraremos no módulo 4 e neste módulo nós vamos ver, daqui para frente nós vamos ver os principais elementos que deve conter o termo de referência. Por que que o principal desse termo de referência estarão aqui contidos nesses elementos? Porque é através desses elementos que a administração vai dizer para a empresa contratada, para o licitante vencedor, como que ela quer que o objeto seja entregue, como que será a execução do objeto que foi licitado. Então vamos lá. Aqui a nova lei, a Lei 14.133, traz no artigo 40 que o termo de referência deverá conter os elementos previstos lá no inciso 23 do caput do artigo 6º. O artigo 6º nós já vimos em módulos anteriores que traz todas as definições que a nova lei de licitações traz sobre bens e serviços, né? Além das seguintes informações. Primeiro, a justificativa. Então aqui nós estamos entrando num dos principais elementos aqui do nosso termo de referência. A justificativa, ela é essencial. Ela é essencial porque é ela que vai legitimar a escolha da administração, ela que vai dar motivação para dizer o que a administração está contratando, o que a administração está comprando, por quê e qual vai ser o benefício. Porque a administração pública não é como nós, uma pessoa física que entra no supermercado, coloca o que nós queremos no carrinho e chega no caixa, eu posso pagar com cartão, posso pagar com dinheiro. É meu dinheiro, eu faço da forma que eu quiser. Mas o recurso público não é assim. Para o recurso público eu preciso justificar qualquer necessidade, não importa o valor, seja uma aquisição de R$5.000, como seja uma aquisição de 1 milhão, eu preciso justificar a escolha. Por que que eu estou escolhendo esse objeto? Por que que a administração quer contratar um determinado serviço ou um determinado bem? Essa contratação, essa aquisição vai depender de gasto, de recurso público e por isso a gente precisa justificar. Então a justificativa aqui é um dos elementos que nós já vamos colocar lá no nosso termo de referência. Quem é que vai fazer isso? A unidade demandante. Esse é um dos elementos que eu sempre vejo que tem maior dificuldade na hora de justificar e de pedir. A unidade demandante é que vai pedir o bem ou o serviço. Ela que vai demandar essa necessidade. Então ela, a unidade demandante, é que vai dizer por que que ela quer esse bem, como que ela quer. Por isso aqui consta a justificativa. Nós temos aqui alguns pontos que eu trouxe para vocês que com certeza vai ajudar a escrever essa justificativa aí na hora que vocês forem optar para a aquisição dos bens e serviços. Se eu responder esses itens aqui, eu já tenho a minha justificativa. Uma justificativa não precisa ser um documento de 50 páginas, de 20 páginas. Basta que eu consiga demonstrar aqui através dessas, como se fosse um questionário, né? Eu trago esses pontos como se a gente fosse respondendo cada ponto. Cada ponto que eu responder, que seja um parágrafo, ao final eu vou ter a minha justificativa. Então não é um bicho de 7 cabeças. No entanto, é um dos elementos mais importantes dentro do nosso termo de referência, porque não existe eu dar continuidade numa possível e futura contratação se eu não tiver a justificativa dessa contratação, né? Então, um dos motivos aqui, um dos elementos que eu devo demonstrar, o motivo da contratação. Para que eu quero comprar esse bem? Vai atender quem? Qual vai ser o resultado após a aquisição desse bem ou contratação de um determinado serviço? É aqui que eu vou contar a minha historinha. Para que a gente... vamos comprar material de gêneros alimentícios para atender às necessidades da merenda escolar. Um exemplo hipotético que eu estou dando. Para quê? Para atender o ensino fundamental, o ensino infantil, né, que as escolas provê aí esse tipo de necessidade, que é a merenda escolar, né? Então eu estou dando um exemplo aqui que pode ser um dos motivos, tá? Dentro da nossa justificativa. O que mais? Os benefícios diretos e indiretos que vai resultar essa contratação. Ao adquirir esse bem ou ao contratar esse serviço, quais são os benefícios que eu estou atendendo aí à finalidade pública? Quais são os benefícios diretos e indiretos? Eu também respondendo isso, eu já estou dando sequência aqui a essa justificativa. Os critérios ambientais adotados, se houver. Aquele objeto que eu posso adotar ou não critérios ambientais.
Por exemplo, nós vamos adquirir aparelhos de ar-condicionado. Eu posso, obedecendo aí a questão dos critérios ambientais, eu posso escolher aqueles aparelhos de linha branca, que economiza mais energia. Isso tem a ver com a questão de atender, inclusive, o princípio aí da sustentabilidade, né? Essa sustentabilidade não tem só a ver com a questão ambiental, tem a ver com a questão social, tem a ver com a questão econômica também. A natureza do serviço, se é continuado ou não. O que quer dizer isso? É aqui no termo de referência, nesse momento da fase preparatória, que eu já vou verificar se esse serviço que eu estou contratando, o futuro serviço que a gente pretende contratar, ele é continuado ou não. Porque se ele é continuado, eu preciso justificar qual é a necessidade acessória e permanente dessa continuidade. Por exemplo, serviço de limpeza. O meu órgão, ele não tem no quadro efetivo de pessoal aquelas pessoas para efetuar a limpeza. O cargo de serviços gerais, por exemplo. Se não tem, eu posso terceirizar. Então, se eu posso terceirizar, eu vou fazer uma licitação de serviços terceirizados. E esses serviços terceirizados de limpeza, ele é sim de natureza continuada. Por quê? Porque é acessória, é essencial. Os prédios precisam de limpeza permanentemente. Isso é um serviço considerado de serviço continuado, né? Então, é aqui nesse momento que eu já vou justificar se ele é um serviço continuado ou não. A referência a estudos técnicos preliminares. Nós vimos lá no início, nos módulos anteriores, que a nova lei está trazendo, inclusive, a elaboração do estudo técnico preliminar. Não só a nova lei, como o decreto 10.024 de 2019, o decreto do pregão eletrônico, e a IN 05 de 2017 já vinha trazendo a figura aqui do estudo técnico preliminar. A nova lei ela traz também como um dos documentos da fase preparatória. Inclusive, é um documento que nós vamos elaborar antes do termo de referência, porque o estudo técnico preliminar, nós já falamos em módulos anteriores, e só reforçando, é um documento que eu vou verificar qual é a melhor solução que eu vou dar aqui para a contratação de um determinado bem ou serviço. E se eu já elaborei o meu estudo técnico preliminar, agora aqui no termo de referência, eu vou já dizer exatamente, apontar lá onde foi que eu coloquei lá esses dados no estudo técnico preliminar. Eu vou só dizer e fazer a referência a esse estudo técnico preliminar. A justificativa da modalidade, dependendo se você vai optar por uma das modalidades da Lei 8666, que ainda pode ser utilizada, eu posso dizer por que eu vou usar a tomada de preço, ou por que vai ser concorrência, ou eu posso optar pelo pregão, por exemplo, que é uma das modalidades da nova lei, não só o pregão, como a concorrência também. Então, a gente tem que justificar o porquê da escolha dessa modalidade, tá? Se eu escolhi pregão, porque é para bens e serviços comuns. Se eu escolhi SRP, se a gente optar pelo SRP, o que é o SRP? Sistema de registro de preço. Se eu for fazer a minha licitação e vou optar para fazer para serviços, sistema de registro de preço, que seria aquela questão de ata para futura e eventual contratação, eu também preciso justificar aqui os benefícios dessa escolha. Se o bem ou serviço que eu vou contratar, ele é para futura e eventual contratação, vai ter entrega parcelada, eu vou precisar de forma frequente, mas durante todo o exercício, cabe aqui para bens e serviços comuns, cabe eu optar pelo SRP. Por isso que eu preciso aqui justificar os benefícios dessa escolha, tá? O critério de julgamento, se for o caso, né? Se eu for fazer uma licitação por item, eu não preciso justificar. A licitação por item, ela é regra, sempre vai ser regra, licitar por item. Mas se a minha licitação é uma licitação que eu vou ter que fazer, dividir ela por lotes, grupos de lotes, eu tenho que justificar, porque lote não é regra. Se é por lote, eu preciso dizer por que eu estou optando por lote, por questões de compatibilidade técnica e de integralidade entre os itens daquele lote. Essa é uma justificativa técnica dentro da razão da escolha por lote aqui, né? Então, sempre eu vou ter que justificar se essa escolha do critério de julgamento for por lote. Então, é aqui, com base nesses itens que a gente vai demonstrar, a justificativa.
Se eu responder todos esses itens, eu estou esclarecendo exatamente por quê, para quem, qual vai ser o benefício e o resultado dessa escolha. Voltamos já.